Neste vídeo iremos discernir sobre Daniel capítulo 8. Ou seja, iremos revelar o significado da visão da luta entre o carneiro e o bode em Daniel 8. Mais precisamente compreender o significado dos 2 chifres do carneiro e dos 4 chifres do bode. E por que a partir de um dos 4 chifres do bode nasce um chifre pequeno. Os primeiros versículos de Daniel, capítulo 8, retratam o ataque às Torres Gêmeas, por meio da luta entre o carneiro e o bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. O antigo rio Ulai é hoje representado pelo rio Hudson. Isto para nós, dos tempos do fim. Daniel 8 versículo 17. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Os 2 chifres do carneiro representam 2 reis do Império Medo-Persa, ou seja, Dário, o Medo, e Ciro, o Grande. Já para nós, dos tempos do fim, os 2 chifres do carneiro representam as Torres Gêmeas, dos Estados Unidos. Além das Torres Gêmeas, dos Estados Unidos, os 2 chifres simbolizam também os 2 reis, que profeticamente os Estados Unidos possuem. Rex Tillerson é o rei menor, então está para Dário, o Medo, e Trump é o rei maior, logo está para Ciro, o Grande. No versículo é dito que o chifre menor surgiu primeiro que o maior. Isto é, uma testificação pontual que Rex Tillerson é o cavaleiro do primeiro selo. Ou seja, Rex Tillerson é o primeiro ser humano apresentado no livro de 7 selos. Logo, pela sequência, na visão celestial Rex Tillerson surgiu antes de Trump. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade. E se engrandecia. O carneiro se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos. O bode veio do ocidente, ou seja, ele não veio do Oriente Médio. O atentado foi providenciado por ocultistas do mundo todo, em especial dos Estados Unidos. Este que é um país dado ao ocultismo. E o versículo relata que no momento do ataque, o bode não toca o chão. Não toca pois ele representa um avião. O que testifica para nós, dos tempos do fim, o atentado de 11 de setembro. Porém historicamente o bode representa o Império Grego. Logo a velocidade com a qual Alexandre, o Grande, expandiu o Império, está representada pela velocidade do bode em sequer tocar o chão. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Os chifres quebraram, ou seja, as torres caíram. E o bode pisou aos pés do carneiro, isto é, em códigos, as implosões na base das torres. Em uma abordagem histórica, o versículo relata a vitória do Império Grego, do bode, sobre o Medo-Persa, sobre o carneiro. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. Bem como o carneiro se engrandecia. O bode se engrandeceu.
tendenciamos a pensar que trata-se de uma luta entre forças opostas. Como que um lado fosse de direita, e o outro de esquerda. Porém o auto-engrandecimento expõe o caráter maléfico de ambos. Do carneiro e do bode. Logo a farsa codificada na visão confirma para nós. Dos tempos do fim. Que Trump será o falso profeta que atuará no mesmo intento do anticristo na grande tribulação. Ainda que se apresentem em lados opostos, carneiro versus bode, são duas faces da mesma moeda. Portanto a luta entre o carneiro e o bode figura um enredo histórico. Medo-Persa versus Grécia. Bem como revela para nós. Dos tempos do fim. A farsa do atentado de 11 de setembro ocorrida nos Estados Unidos, este que é o país do falso profeta. Trump. Agora, se reportando especificamente ao bode. O seu primeiro chifre simboliza historicamente Alexandre, o Grande, que expandiu rápido o império. Porém teve uma morte precoce. A morte está simbolizada pela quebra do primeiro chifre. O imperador Alexandre morreu com 32 anos sem deixar um herdeiro para governar a Grécia. Então a história relata que o reino foi dividido entre seus 4 generais, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. A ascensão dos 4 generais está simbolizada pelo surgimento dos 4 chifres no bode em substituição ao primeiro chifre. Em ato contínuo, após o surgimento dos 4 chifres, é dito que a partir de um dos 4 chifres, surge um chifre muito pequeno. O chifre muito pequeno, descrito em Daniel 8, versículo 9, e que surgiu a partir de um dos 4 chifres, simboliza o Antíoco Epifânio. Ou seja, simboliza o rei que surgiu da dinastia Seleucida, e que profanou o templo em Jerusalém. Portanto, historicamente, o chifre muito pequeno é Antíoco Epifânio. E para nós, dos tempos do fim, o chifre muito pequeno simboliza, também, o anticristo que atuará na grande tribulação, junto ao falso profeta, Trump. Antíoco Epifânio promoveu idolatria, ao pôr a escultura de Zeus no templo. E é por esta abominação desoladora, Daniel 11, versículo 31, que Antíoco Epifânio torna-se um tipo do anticristo. Ou seja, pelo arquétipo de ser um idólatra de esculturas. Quanto aos 4 chifres, que simbolizam os 4 generais, dos quais um, Seleuco, deu origem a Antíoco Epifânio. Para nós, dos tempos do fim, simbolizam também os 4 cavaleiros dos 4 selos, dos quais um, o do cavalo vermelho, é o anticristo.